Fala aí, galera. Jogatina na parada mais um dia. Maluco, são 3 horas da manhã. Olha só, tô brilhando. Parece que eu passei Itacolac, compadre. Bom, depois desse tempo todo, dessa peleja, né? Saía pra comprar um telefone novo, né? Tá aqui, postei já hoje, né? E tudo no Instagram, porque eu tava já acho que uns 3 dias sem postar nada, né? Por conta desse contratempo do meu telefone tá totalmente desconfigurado e lotado de coisas. Então isso impossibilitou um pouco de fazer as postagens e tá dando continuidade a esse ritmo all day, né? Então eu decidi tomar vergonha na porra da cara e comprar a porra de um telefone. Sendo que eu tô aqui sentado nessa mesa desde meia-noite. São 3 horas. Claro que se eu conseguisse raciocinar, eu teria feito o que eu fiz antes, né? Eu postei no Instagram, pedi pra galera me dar uma luz. Por quê? Eu precisava reconfigurar a minha GoPro para poder estar atualizando junto ao telefone novo que está aqui carregando, né? Então, enfim, que luta, Brian. Isso também foi bom porque, por um lado, eu sou um cara totalmente, posso falar dessa parte tecnológica, eu sou muito desatualizado por conta dessa, não é uma justificativa, mas quando a cabeça é muito voltada para uma coisa, você acaba às vezes deixando outras coisas de lado. E como o negócio é aquela treino, dieta, preparação, marketing e tudo mais, sendo que isso é um mecanismo de marketing, né? Enfim, sendo que perdi um pouco do tempo, né? E do espaço-tempo cronológico por conta disso, né? Tanto que eu acho que hoje em dia se eu for jogar eu não sei nem qual é o videogame da atualidade. Eu acho que é o, sei lá, Xbox, não sei, PlayStation. Eu parei no PlayStation 1, né? Eu era muito bom no Master System. Eu sou velho, né? Então, enfim, não sou da new school, sou da old school até nisso. Meu irmão, mas isso prova não só o quanto teimoso eu sou, porque eu sou teimoso pra caralho, né? Enquanto eu não consigo o que eu quero, eu não paro. Tanto que eu tô aqui suando, né? Vocês podem ver que eu tô brilhando, isso aqui não é óleo, é suor, né? De tanto ficar aqui puto pra caralho pra poder fazer isso e instalar o programa, até que eu segui o conselho um pessoal que botou no YouTube e pra você ver como é que a cabeça tava tão bloqueada que eu não tive essa percepção antes de ir lá e ver como é que faria ver o tutorial da máquina, reestruturação e tudo mais. Enfim, isso que eu consegui fazer. Sentei aqui no computador, configurei, né? Porque antes eu fiquei tentando fazer tudo sozinho, né? Teimoso pra caralho. Enfim, isso eu sempre tenho que tirar proveito de alguma coisa pra estar levando pra vocês, né? Alguma coisa do meu mundo, né? Do meu contexto. Isso acho que prova um pouco do tipo de pessoa que eu sou e às vezes o que você é, porque essa minha cabeça não tecnológica que me faz sofrer agora para esse tipo de situação tão banal, tão imbecil, de repente faz com que você sofra em algumas coisas lá na frente, de repente por um fator psicológico e simplesmente por um fator de biotipo ou, como é que eu posso dizer, estético, né? De repente isso para mim é uma coisa tão fácil e tão natural como pra você que de repente está vendo isso, deve estar pensando assim, cara, esse cara é um imbecil, um idiota, né? É como se eu pensasse a mesma coisa de um gordinho, ou de uma gordinha, ou de um magro, ou de uma magrinha. Falar, porra, não consegue ficar forte, como? Tipo assim, porra, não consegue emagrecer, como? Isso é tão fácil, né? Então isso tudo parte do fator psicológico, né? Como que a sua cabeça gira para aquilo que você quer, como sua cabeça gira em torno do objetivo que você almeja na sua vida. Então acho que isso tudo a gente pode tirar um proveito dessa minha experiência
né? De estar aqui quebrando a cabeça por uma coisa tão simples, de repente, para você, ou para uma grande maioria, e de repente para mim, né? Que de repente é ir para academia todos os dias, comer de 3 em 3 horas, contar todas as gramas de tudo que eu como, para você pode ser uma coisa quase que impossível, uma coisa imensurável de caber num raciocínio lógico. Então, assim, isso é engraçado para ver como é que é a questão da dimensão de valores, né? Por isso que eu digo, tudo é calculado de acordo com o que você raciocina. Tudo é calculado de acordo com o que você almeja, né? Então, assim, eu sempre almejei o quê? Tá nessa posição de vida hoje. Ser um fisiculturista de nome, né? Não sei se eu posso me considerar assim, mas acho que sim. Viver dos meus patrocinadores, ser bem quisto, quase nem sempre a gente consegue isso, mas ser bem querido pelas pessoas que me cercam e tá tentando fazer com que elas progridam junto comigo, né? Esse final de semana eu tive a experiência de ir para um sítio onde teve uma atividade da Academia 4, que é a que hoje em dia, né, desde quando eu cheguei aqui em Brasília, é a família que eu faço parte, que me acolheu, né? E hoje em dia eu faço parte daquela equipe, então fui para lá para estar motivando o pessoal, junto com os professores também, estar participando das atividades. E lá eu tive a oportunidade de conhecer algumas mulheres, né, meninas e tal, e conversar justamente sobre isso, que o programa é justamente sobre emagrecimento, né? Uma atividade muito boa que acho que futuramente você que está vendo, de repente mulher, venha para cá, para Brasília, ou se você for de Brasília, procura se informar, né? Que é um programa Medida Certa, né? Pela Academia 4. Então é um conjunto de atividades, né? Dentro de um projeto calculado, dentro de um cronograma de atividades e alimentação, e tem tudo, tem nutricionista, vai ter o Jorlan nessa parte motivacional também, ele falando disso, e vi que elas ficaram bastante impressionadas com a questão justamente disso que eu estou falando, o que para elas é, de repente, para você que é homem também, e para a maioria dos seres humanos, né, que são fora do contexto de academia, por de repente não ter oportunidade, ou ter até um certo preconceito, ou de repente não ter uma coisa esclarecida no seu intelecto, tipo assim, fala, como é que ele vive? Ele come de 3 em 3 horas? Como é que é isso? Então ele não faz mais nada, então ele só malha, quantas horas ele malha? Então, assim, isso é muito interessante. Eu particularmente adoro conversar com pessoas assim, que desconhecem, né? E tem essa pureza, né? Essa inocência de questionamento por conta do desconhecimento. O contrário daquelas pessoas que não sabem porra nenhuma, né? E vem e acha que sabe de tudo e pensa que daquele jeito que é o certo, que não é, né? Que tá por fora. Então eu tive esse contato de trocar essa ideia, tá explicando um pouco mais sobre o Jorlan, sobre o contexto do fisiculturismo, sobre uma dieta sobre fisiculturismo, porque quando falamos de fisiculturismo, saímos do exemplo do kart para a Fórmula 1. Então elas ali só querem emagrecer, ficar com um shape bacana, de repente perder uns centímetros. Ninguém quer ser campeão do Arnold Classic, ninguém quer ser uma IFBB Pro. Então, assim, e para elas encaram aquilo como se fosse tão, como é que eu posso dizer, um sofrimento tão psicológico como se fosse uma Juliana Malacarne, por exemplo, para competir o Mister Olímpia. Então isso é questão de valores e dimensão de raciocínio, né? Então, assim, para mim, lidar com isso e ver isso de perto é muito interessante. E poder compartilhar e estar levando, não é falando que tem que treinar dessa forma ou tem que comer dessa forma, e sim como você deve raciocinar para isso, né? Com qual cabeça que você entra num programa de treino, com qual cabeça você entra num programa de dieta, com qual cabeça você faz a matrícula da academia, né? Então, assim, acho que tudo é o propósito, tudo gira em torno do objetivo, tudo gira em torno de um querer e do resultado também. Porque eu garanto para cada um de vocês que estão vendo os vídeos, eu particularmente tenho gostado bastante, quando você muda um físico, você muda uma vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério que eu estou falando, porque eu conheço pessoas, e não são poucas pessoas, que são muito bem realizadas. Acho que o ser humano ele tem que ser realizado em todos os aspectos. Todos. E o principal
dois é o físico. Porque acho que eu não conheço ninguém que não gosta de se olhar bem. Nenhuma mulher gosta de se olhar no espelho depois do banho, tirar a toalha e falar assim, porra, eu tô bonita. Ou então aquele cara se olhar, e não é ser o mais musculoso, não. É se olhar e, pô, tô legal, tô bacana, pra mim, pra minha esposa, pra minha namorada, pra aquela mulher que eu quero pegar, e vice-versa. Esse é o universo. Isso é desde que o mundo é mundo. Claro que hoje em dia gira muito mais burocrático, vamos botar dessa forma, né? Tanto que hoje em dia você vê que tem apresentador de televisão que tá malhando, tá ficando sarado, né? O Belo tá sarado, né? O Belo. Quem imaginou que você, de repente, hoje em dia, queria ter o corpo do Belo, né? Eu, particularmente, conheço o Belo pouco, né? Nunca tive intimidade com ele, mas citei porque é uma curiosidade, né? Então, assim, hoje em dia, esse contexto fitness, ele veio que devastando, né? E veio tomando conta de todo mundo, da cabeça das pessoas e da rotina das pessoas. Então, assim, é interessante quando eu falo do bodybuilder, quando eu falo de uma dieta, de um treinamento mais sério, porque uma pessoa dessa, que ela só quer emagrecer, ou aquela que quer ganhar 2 centímetros de braço, vive o mesmo universo que o meu. Só que numa demanda psicológica diferente. Só que a briga diária é igual. Parece que não, mas é verdade, né? Então, assim, eu digo isso porque cada vez mais que eu vivo esse mundo, mais eu fico apaixonado por ele. Por me desafiar, e hoje em dia me desafiar através das pessoas que vêm me procurar, né? Como um motivador, como um cara que tá ali sempre para poder dar uma palavra de incentivo e dar um esporro, ou um esculacho também, porque funciona, né? Se de repente você só alisa, amolece. Então às vezes é bom dar umas porradas que endurece. Então assim, isso serve de lição para todo mundo. Porque eu digo, isso já parte de uma questão meio que militar, né? O cara que é disciplinado para de repente aprender isso aqui que eu fiz agora, não vou dizer do corpo não, vou falar da parte do intelecto. O cara que é disciplinado para estar aqui, ele sentou, editor, computador, raciocínio e tal, ele leva isso para a vida dele. Como no esporte, o cara que se cuida, acorda cedo, ele respeita, ele começa a transformar reações e comportamentos. Quem treina sabe do que eu estou falando. Quem fez dieta, quem faz dieta, quem está entrando num ritmo, sabe do que eu estou falando, né? Então, assim, isso é uma questão muito interessante de você viver. Então, acho que esse vídeo serve para um recado bem simples. Se dê a oportunidade de viver uma coisa nova. Se dê a oportunidade de aprender coisas novas. Porque, claro, que se essa coisa for boa para você, né? Como aqui, eu tive necessidade de aprender isso e fazer. Por mais que eu não goste, eu não me atraia, eu poderia, de repente, até pagar alguém, não sei, ou então pedir para um amigo meu fazer, mas eu falei, não, eu quero isso para ontem. Por que eu quero isso para ontem? Porque senão não ia estar aqui agora. Senão, de repente, vocês não estão vendo esse vídeo agora, eu estava vendo esse vídeo sei lá quando. Mas eu falei, não, eu tenho um compromisso comigo, eu tenho um compromisso com vocês. De estar levando o meu recado, a minha motivação, a minha informação, um pouco do meu intelecto, mostrando não o Jorlan bodybuilder, o Jorlan pessoa, né? Porque, assim, eu garanto que hoje em dia, claro que as pessoas vieram através também do atleta, mas o que eu encontro de pessoas que acabam sendo admiradoras do Jorlan pelo que ele é, não pelo que ele faz dentro da academia, isso para mim tem muito mais valor, porque eu sempre digo, um cara treinar mais pesado que eu, não é difícil. Um cara ser mais forte do que eu, ele ir pro palco, botar um glúteo mais fibrado, uma panturrilha muito grande, umas costas bem engomadas, legal. Agora, difícil é você levar para frente um legado. Difícil é você transformar o seu músculo em palavras. Eu acho que isso é muito mais difícil. E é isso que me satisfaz de ser querido por cada um de vocês. Por mais que de vez em quando venha um ou outro babaca falar besteira, mas eu tô aí. Sempre vou estar aí, né? Esses dias mesmo,